Eu saúdo com a paz do Senhor aos alunos e alunas da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. A partir dessa aula, nós damos início ao segundo bloco de estudos das lições desse segundo trimestre de 2021. No primeiro bloco, composto das lições 1 e 2, eu comecei apresentando uma visão geral do tema que nós estudaremos nesses próximos 3 meses, incluindo esse mês de abril. Na aula passada, aula número 2, o pastor e professor Sandro Pereira nos ensinou que os dons foram dados à igreja com claro propósito, ou seja, para que ela cumpra o seu principal objetivo, que é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A lição passada é o fundamento de tudo que estudaremos a partir de hoje. Não tem nada mais trágico do que vivermos sem entender o propósito de tudo que fazemos e o que Deus colocou nas nossas mãos. Não podemos viver uma vida cristã sadia, que agrada a Deus, se não entendermos, primeiramente, o propósito de todo o plano da salvação que Deus nos presenteou. Da mesma maneira, se não tivermos claro o propósito dos dons, podemos cair em heresias, contendas e muita confusão em prejuízo da igreja e, pior, do Evangelho. Precisamos ser responsáveis quanto aos dons, ou seja, temos que ter maturidade espiritual para, através deles, glorificar a Deus. Só a Deus, a homem nenhum, principalmente a nós mesmos. Vamos então à lição 3, que tem por título Dons de Revelação. O texto áureo da revista está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática diz o seguinte: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica, em classe, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, em Atos, no capítulo 6, versículos 8 a 10, e no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19 até o 22. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece
o que está em trevas, e com ele mora a luz. Bem, como introdução, é importante dizer que o século XX presenciou um crescimento do pentecostalismo depois de aproximadamente mais de 1800 anos de inércia no meio do cristianismo. Os segmentos pentecostais têm experimentado um reavivamento extraordinário do mover do Espírito. Esse fenômeno influenciou tanto o cristianismo atual, que até igrejas ditas históricas também têm experimentado um reavivamento como o derramar do Espírito. Segundo Stanley Horton, os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres humanos. Logo, são capacidades sobrenaturais vinda dele por intermédio do Espírito Santo. Deus colocou à disposição da igreja muitos dons e todos são extremamente úteis para a edificação e exortação dos crentes. Como disse na primeira aula, a fim de facilitar o estudo e o aprendizado, os eruditos têm dividido os dons em 3 categorias: dons de revelação, de elocução e de poder. Os dons de revelação estudados nesta lição englobam palavra de sabedoria, palavra do conhecimento ou palavra de ciência e discernimento de espíritos. Os dons de revelação aparecem como categoria de grande valor e necessidade no meio das igrejas locais. No tempo de Paulo, havia confusões, mistificações doutrinárias, ensinos heréticos e tantos outros tipos de informações que chegavam aos ouvidos dos crentes que muitos acabavam se desviando, iludidos pelos ventos de doutrinas, como nós lemos em Efésios 4,14. O gnosticismo ameaçava a integridade da fé cristã. Os judaizantes, por sua vez, queriam impor seus ensinos legalistas e ultrapassados diante do sacrifício de Cristo. A igreja precisava de recursos espirituais sobrenaturais para não ser esmagada pelas heresias, muitas delas travestidas de verdades absolutas. Só a revelação de Deus, manifestada de forma incisiva, poderia evitar a derrocada do cristianismo. Uma pergunta nos é imposta agora. E, nos dias presentes, será que há necessidade hoje de revelação especial de Deus através da sua palavra e dos dons ou carismas que façam a diferença para que os cristãos saibam discernir, o joio do trigo? Certamente hoje, mais do que nunca, a Igreja de Jesus, em toda parte, necessita desses recursos. Os dons de revelação podem identificar a origem, os meios e os propósitos de muitas falsas doutrinas que surgem a cada dia no meio evangélico. Pela revelação sobrenatural, pode-se desmascarar os falsos pastores, os obreiros fraudulentos e de torpe ganância. Bom, o tópico 1 da lição tem por título Palavra da Sabedoria. No item 1 desse primeiro tópico, nós vamos conceituar a expressão Palavra de Sabedoria. Norman Russell Champlin, em sua obra Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, sobre esse dom, esclarece que se está focalizando a habilidade de compreender e de transmitir as coisas mais profundas do Espírito de Deus, de compreender os mistérios cristãos, como também a capacidade de transmitir a outros esse conhecimento. É provável que também esteja em foco a aplicação da sabedoria, as circunstâncias particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante a aplicação da sabedoria espiritual. Nesse sentido, Salomão era supremamente possuidor desse dom.
O comentário bíblico Bicon, que é esse comentário aqui, que é publicado pela CPAD, é um livro, é uma coleção importante com 10 volumes, procure lá na CPAD, tratando do texto de 1 Coríntios 12, versículo 8, a parte A do versículo, esclarece que o termo palavra significa alguma coisa dita ou falada, digo. Já sabedoria vem do grego sofia, e que quer dizer julgamento de Deus diante das demandas feitas pelo homem, especificamente pela vida cristã. E é essa sabedoria prática que Tiago, no capítulo 1, versículo 5 de sua carta, considera como sendo um dom de Deus. Nesse sentido, a sabedoria é a capacidade de aplicar nosso conhecimento aos julgamentos ou à prática. Nessa linha de pensamento, encontramos Stanley Horton escrevendo em seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro aqui é um livro bem grosso, mas de uma profundidade fantástica, também publicado pela CPAD, cuja compra eu recomendo, que o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Mas esse não deve ser limitado à adoração na igreja ou à experiência na sala de aula. Ele ensina as pessoas a crescer espiritualmente quando aplicam seus esforços ao estudo da sabedoria e fazem escolhas que levam à maturidade. O missionário Eurico Bergstein, no seu livro Teologia Sistemática, que é esse livrinho aqui, também publicado pela CPAD, é um livro precioso, ele escreve que esse dom proporciona, pela operação do Espírito Santo, uma compreensão, conforme a gente vê lá em Efésios 3:4, da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la, seja no trabalho, seja nas decisões no serviço do Senhor, e a expô-la aos outros de modo a ser bem entendida. Essa realidade fica facilmente perceptível quando os que dirigem a igreja local contam com esse dom, dispõem de uma diversidade de serviços ou ministérios que dinamizam o trabalho da igreja. Veja isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a edificação da igreja é feita com sabedoria, como a gente percebe em 1 Coríntios 3:10. Quando surgem problemas no meio da congregação, as soluções são encontradas com a ajuda do Espírito Santo por meio do dom da palavra de sabedoria. Veja isso também em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7 e capítulo 15 também de Atos, versículos 11 até o 21. Você também poderá perceber isso em vários outros textos, tais como em Mateus, no capítulo 11, 19, e no capítulo 13, versículo 54. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 6. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 35. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. No capítulo 3, versículos 13 e 17. E na carta de 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, digo, no capítulo 13, versículo 15. Essas leituras, eu recomendo que você faça, dá uma pausa aí, volta um pouquinho e faça essa leitura que elas vão aclarar bem a sua compreensão. Essa sabedoria é de altíssimo nível e transcende aos limites ou os limites da sabedoria natural ou humana. Não se adquire nas escolas seculares, nem também nas escolas teológicas ou filosóficas. Ela é concedida por Deus a quem Ele quer, visando atender à necessidade da igreja ou individual de algum servo ou serva sua, principalmente em ocasiões em que o saber natural é insuficiente para a tomada de decisões ou resoluções difíceis. O item 2 desse tópico 1, ou nesse item 2, a gente vai ver a Bíblia e a palavra de sabedoria. Bom, começamos lá no Antigo Testamento, nós temos alguns exemplos marcantes desta revelação da sabedoria de Deus. Vemos em Êxodo 36, versículos 1 e 2, a tal sabedoria na construção do tabernáculo. José, filho de Jacó,
teve momentos especiais em sua vida e que demonstrou ter a sabedoria concedida por Deus em situações extremamente significativas. Lembra lá que na prisão ele interpretou os sonhos dos servos de Faraó, os quais se cumpriram plenamente? Chamado ao palácio real, diante de todos os sábios, adivinhos e conselheiros do rei, interpretou os sonhos proféticos que Deus concedera ao monarca egípcio e, ainda por cima, deu instruções e consultoria gratuita sobre planejamento, economia, contabilidade e finanças a Faraó. Se não fosse a sabedoria do Espírito de Deus, jamais o jovem hebreu teria tamanha capacidade para interpretar os misteriosos sonhos das vacas gordas e das vacas magras e foi elevado à posição de governador do Egito, conforme Gênesis 41, 14 a 41. A famosa sabedoria de Salomão era, sem dúvida alguma, manifestação da sabedoria de Deus para a resolução de causas impossíveis. O caso das duas mulheres que disputavam a mesma criança demonstra tal capacidade, proveniente do Espírito de Deus. Veja isso em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o 28. Antes de desviar-se dos caminhos do Senhor em sua velhice, Salomão foi um exemplo como beneficiário da sublime sabedoria de Deus. Você pode conferir isso em 1 Reis 4, 29 e 30. Nos evangelhos, essa virtude da palavra de sabedoria é atribuída ao nosso Senhor Jesus. Veja Mateus 13, 54 e Lucas 2, 4 e 52. Na vida de Jesus, como filho do homem, por diversas vezes ele demonstrou essa sabedoria vinda do alto. Ao chegar à sua pátria, causou profunda admiração em seus conterrâneos, por causa da sabedoria como que ele ministrava a mensagem. Lemos em Mateus 13, 54 a 56 o seguinte: E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Essa mesma sabedoria tem sido identificada na vida de irmãos humildes ao longo da história da igreja. Há casos em que pessoas de pouca instrução formal, usadas por Deus, transmitem mensagens de profundo significado e conteúdo espiritual que provocam admiração nos que os ouvem. Champlin, agora na sua coleção Novo Testamento interpretado versículo por versículo, nos informa que nem mesmo o intelecto de Saulo de Tarso era páreo à altura para Estevão, porquanto esse era ajudado divinamente em seu conhecimento e expressão, e possuía poderes miraculosos que confundiam os seus oponentes. Nesse tempo, quão pouco sabia Saulo de Tarso que, algum dia, seria ele mesmo um expositor ainda mais poderoso do cristianismo do que o próprio Estevão, pois, de fato, foi o maior expositor das verdades divinas de todos os tempos. Como Estevão teria morrido muito mais feliz se tivesse tido tal conhecimento de antemão, conhecendo que a sua vida e o seu testemunho haveriam de produzir um tão notável resultado em Paulo. Stanley Horton, no seu livro 1 e 2, o 1 e 2 Coríntios, Os Problemas da Igreja e as Suas Soluções, ressalta que é interessante que anotemos que o dom da palavra de sabedoria não faz do seu portador uma pessoa mais sábia do que as outras. Horton diz exatamente o seguinte: o Espírito não torna a pessoa mais sábia por meio desse dom, nem significa que a pessoa mais tarde não possa cometer erros, conforme o exemplo do rei Salomão, que no fim da sua vida não só errou, mas também pecou. Vamos ao item 3 do tópico 1, que fala da liderança ou de uma liderança sábia.
Os ministros evangélicos, com frequência, são chamados a dar conselhos, de maneira formal ou mesmo informal. Em anos recentes, o aconselhamento cristão tem recebido um renovado impulso e interesse com o surgimento de especialistas dotados de bom treinamento nesse campo de atividades. Considerável literatura tem surgido sobre o assunto, mas também tem havido muito abuso por parte de ministros que pouco ensinam da Bíblia, porquanto eles se tornaram mais psicólogos, coaching e coisas semelhantes do que pastores e mestres, e a sua prédica está eivada do vocabulário, usado na psicologia ou na autoajuda. Outro tanto tem sucedido a conferências onde antes a Bíblia era o centro das atenções, mas agora elas se assemelham mais a sessões psicológicas populares ou convenções de coaching, com até algum verniz de religiosidade. Por outra parte, é bom que os ministros do Evangelho tenham algumas noções básicas sobre esses assuntos, sabendo também como outros ministros que se tornaram especialistas nesse campo trabalham estas questões. Assim, serão capazes de examinar, expressar e manusear essas ideias. A ignorância nunca é recomendável. O ministro do Evangelho deve estar bem informado. Quanto mais, melhor. Ao mesmo tempo em que jamais, repito, jamais deve esquecer-se dos requisitos do seu alto chamado como pregador do Evangelho de Cristo. Em nosso moderno e complexo mundo, o ministro é uma pessoa que se dispõe a ajudar os outros e cuja ajuda não seja dispendiosa, em termos econômicos. Portanto, um pastor será procurado para aconselhar e ajudar quanto a muitos problemas, como aqueles envolvidos no matrimônio, no vício com drogas, nos casos de ansiedade, de tristezas, de aspirações de necessidade, de orientação ou de qualquer outra coisa que envolva a vida humana do dia a dia. Um pastor sabe que o Senhor Jesus é o médico da mente, das emoções, do espírito e não apenas do corpo. Ocasionalmente, o ministro do Evangelho não se sentirá apto a aconselhar sobre determinados problemas, pelo que deveria ser capaz de encaminhar as pessoas a médicos, a advogados, por exemplo. Naturalmente, no campo das questões religiosas, um pastor jamais poderá desistir de suas funções, deixando o bem-estar das almas entregues aos cuidados de quem não entende que o principal problema humano é como corrigir o seu relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes. Infelizmente, isso tem sucedido. Um conhecido conselheiro cristão da atualidade, que é um pastor presbiteriano, surpreendeu-se quando descobriu, na universidade onde estava estudando psicologia, que a melhor técnica de aconselhamento é aquela que segue os moldes bíblicos, ou seja, fazendo os pacientes enfrentarem sua realidade moral diante de Deus, dos homens e de si mesmos. Esse método ele chamou de aconselhamento noutético, ou seja, alicerçado sobre a iluminação da mente do paciente com o uso da palavra de Deus. Esse conselheiro cristão chamava-se Jay Adams. Ele evoca trechos bíblicos como Romanos, capítulo 15, versículo 14, e mesmo Colossenses 3,16, entre tantos outros, como base bíblica de sua contenção. O ministro evangélico que busca aconselhar deve dispor-se a enfrentar certo número de responsabilidades. Em primeiro lugar, ele precisa ser um homem de sólidos conhecimentos. A ignorância, oculta por detrás de citações bíblicas, não é de grande ajuda. Além disso, ele precisa ser um exemplo de espiritualidade, a fim de que as suas palavras tenham peso. Também é importante que entenda a linguagem das emoções. Nunca deveria devolver hostilidade pela hostilidade recebida, prestando conselhos com termos aceitáveis.
Também cuidado de tratar com mulheres casadas, viúvas e solteiras, que enfrentam muitos problemas com homens, mas que, na verdade, têm sede de afeição. Isto será objeto de tentativas de sedução. No caso de mulheres especialmente atraentes, será tentado a seduzi-las ou ser por elas seduzido, porquanto um pastor é uma pessoa como qualquer outro, podendo descuidar e ser guiado pelos impulsos racionais como qualquer outra pessoa. Para se ter uma ideia desse problema, um dos piores escândalos que envolve o tratamento psiquiátrico é a frequente relações sexuais entre os médicos e suas pacientes. Então, muita vigilância nesse aspecto e procure estar acompanhado de sua esposa ou de outro obreiro. Acrescente-se a isso que um ministro do Evangelho, tal e qual um médico ou um advogado, deve saber guardar segredos, sempre que as pessoas aconselhadas solicitarem segredos e sempre que o senso de propriedade do pastor assim mostrar que deve ser. Há aquele velho escândalo conhecido da esposa do pastor que espalha tudo o que ela ouve em casa do seu marido. E o ministro também não deve usar os casos que trata no gabinete como ilustrações em seus sermões. As pessoas não terão dificuldade em perceberem a quem ele está se referindo. Vamos ao tópico 2 dessa lição, que trata da palavra da ciência ou do conhecimento. O item 1 desse tópico 2 procura definir o que é a palavra ciência. Palavra da ciência é o Espírito Santo inspirando alguém a expressar com inteligência uma verdade do mistério de Cristo. Veja, por exemplo, Efésios 1, a partir do primeiro versículo. Ou do Pai, veja Lucas 10, 21. Esse dom tem sido definido como sendo, a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas naturais limitações, não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. Aí temos uma grande quantidade de referências, das quais destacamos 1 Samuel 9, 15 e 20, 1 Samuel 10, 22, 2 Reis 5, 20 e 26 e também 2 Reis 6 e 8, 1 Reis 14, 6, João 1, 48, também 4 e 18, Lucas 19, 5, Mateus 16, 23, Atos 5, 3, 4 e Atos 27, 23 até o 25. Dá uma conferida e você vai gostar do que você vai achar lá. O comentário bíblico Bicon esclarece que ciência ou conhecimento, que vem de gnosis, implica em pesquisa e investigação, embora ciência não deva ser entendida em um sentido puramente intelectual. Ela tem um caráter existencial. Paulo também faz a associação da ciência com uma espécie de consciência mística sobrenatural e a relaciona, aos mistérios, revelações e profecia, como vemos em 1 Coríntios 13, versículo 2 e no capítulo 14 e versículo 6. Enquanto a sabedoria vem inteiramente do Espírito, a ciência ou o conhecimento vem à medida que o Espírito concede. Por fim, reforçando o conceito, o dom da palavra da ciência não é adivinhação nem muitas cátedras, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. O item 2 do tópico 2 trata da função do dom palavra da ciência. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Esse dom pode manifestar-se por sonho, por visão, por revelação especial, através da pregação no púlpito, da profecia, do aconselhamento aos necessitados e aos que buscam orientação divina, operando na esfera humana, no seio da igreja, sendo um conhecimento sobrenatural propiciado por Deus.
Podemos dizer que a palavra da sabedoria é a aplicação da ciência de Deus na vida prática, pessoal ou mesmo da igreja. Escrevendo aos Coríntios sobre as armas da nossa milícia, Paulo diz que essas armas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, como a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 5. Paulo fala em 1 Coríntios 13, 2, que todos os mistérios e toda a ciência que só tem valor se for sob a graça do amor de Deus. Através desse dom, o crente penetra nas profundezas do conhecimento de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículos 17 até o 19. Vamos então para o item 3 desse tópico, que nos traz exemplos bíblicos da palavra da ciência. De acordo com o registro bíblico, quando este dom era exercido, o extraordinário sempre acontecia, como mostram os exemplos que se seguem. Vamos a eles. O rei de Israel foi avisado do perigo de destruição por parte do rei da Síria em 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 12. Elias recebeu novo alento em meio à perseguição. Veja lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 14 até o 18. A hipocrisia de Geazi foi manifesta em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. A samaritana foi convencida da necessidade de um Salvador, em João capítulo 4, versículos 18, 19 e 29. Saul, o rei Saul, foi achado no meio da bagagem. Veja lá 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 22. A necessidade de Saulo, foi revelada a Ananias, em Atos capítulo 9 e versículo 11. Foi desmascarada a hipocrisia de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, versículo 3. O local da celebração da Páscoa de Jesus e seus discípulos foi indicado. Também veja Marcos capítulo 14, versículos 13 e até o 15. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, em 2 Reis capítulo 6, versículo 8 até o 12. A revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Veja como a gente vê em Daniel capítulo 2, versículos 2, 3 e depois do 17 até o 19. Por último, o tópico 3 trata do dom de discernimento dos espíritos. E nesse tópico, o item 1, nós vamos entender o que é este dom. Segundo Frank Boyd, no seu livro Cartas aos Coríntios, a palavra discernir, do grego diacrisis, significa julgado através de, significa distinguir e tem o sentido de penetrar debaixo da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos e da animação. Refere-se, portanto, à capacidade sobrenatural concedida por Deus com a finalidade de identificarem-se as origens e a natureza das manifestações espirituais. É, portanto, a capacidade de penetrar através das aparências externas para descobrir no fundo se a origem de uma inspiração é de Deus. Nos revela algo do mundo invisível. Discernimento de espírito também existe para saber se os demais dons, quando manifestos, são verdadeiramente vindos da parte do Senhor, ou se são meramente conjunções humanas. Jesus foi usado nesse dom. Pedro disse a Jesus que ele não permitiria que ele fosse morto, mas depois o negou. E, quando mesmo Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nas duas ocasiões, Jesus discerne o que estava por debaixo da superfície. O item 2 desse tópico 3 trata das fontes das manifestações espirituais. Tais manifestações podem ter basicamente 3 origens: de Deus, do homem ou da carne, ou do maligno, que é do diabo.
Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, mas também da mente humana ou ainda de origem maligna. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Através desse dom, em suas diversas manifestações, a igreja pode detectar a presença de demônios no meio da comunidade ou congregação, a fim de expulsá-los em nome de Jesus. O item 3 e último do tópico 3, que também é o último, tem por título Discernindo as Manifestações Espirituais. Meyer Perman, no seu livro Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, diz que se pode saber a diferença entre uma manifestação espiritual legítima e uma falsa manifestação através desse dom, pois, pelo dom de discernimento, que dá capacidade ao possuidor para determinar se um profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita o possuidor para enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. A manifestação espiritual precisa passar por duas provas de sua legitimidade. A prova doutrinária e a prova prática. A prova doutrinária pode basear-se no ensino do apóstolo João, que diz, em 1 João 4, versículo 1 até o 6, Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Que lição preciosa. A prova prática tem base no ensino de Jesus, quando advertiu acerca dos falsos profetas que podem ser conhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelo seu caráter demonstrado em seu testemunho na vida prática. Vemos registrado em Mateus 7,15 o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus tinha esse dom. Quando seus adversários queriam apanhá-lo em alguma palavra ou alguma falta, ele já sabia o que se passava no interior das pessoas. Confirmamos isso lendo João, capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por esse dom especial de discernir espírito, o apóstolo Pedro teve a percepção de que Ananias e Safira estavam mentindo, quando sonegaram parte da oferta que prometeram a Deus. Veja isso em Atos capítulo 5, versículo 3. No ministério de Paulo, temos o exemplo notável do uso desse dom. Ao lado do seu companheiro Silas, chegou à cidade de Filipos, na Macedônia,
para onde se dirigiam por orientação do Espírito Santo. O adversário não ficara satisfeito de forma alguma e resolveu atacar de uma forma muito sutil, usando uma jovem para tecer um dos mais elevados elogios que um pregador poderia receber publicamente. Ela era bem conhecida na cidade, pois era usada por um conjunto de comerciantes inescrupulosos que obtinham grande lucro usando-a em seu proveito, pois ela possuía espírito de adivinhação. Quando os dois apóstolos saíram para a oração, a jovem os seguiu dizendo em alta voz: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez essa declaração elogiosa durante vários dias. Pregadores são seres humanos sujeitos às falhas próprias de sua natureza. Elogios em geral sempre fazem bem ao ego, à parte emocional, ainda mais quando o elogio é verdadeiro, como era o que a moça propagava acerca dos dois servos de Deus. Depois de alguns dias ouvindo aquela declaração, Paulo discerniu a sua origem. Não era nada da parte de Deus. A afirmação era verdadeira, mas a origem e a intenção eram malignas. O diabo queria iludir os apóstolos com bajulação e lisonja, para que o demônio continuasse livre para agir após a saída dos servos do Senhor. Assim, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Você pode ver isso em Atos capítulo 16, versículo 12 até o versículo 18. Concluindo a aula de hoje. Como vimos no decorrer dessa lição, os dons de revelação são 3: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou da ciência e discernimento de espíritos. Essas manifestações do Espírito Santo são sobrenaturais. No mundo atual, a Igreja de Jesus necessita, mais do que nunca, da revelação profunda das coisas divinas para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, no que respeita às manifestações espirituais. Em determinados programas de TV, canais de YouTube, lives no Instagram e Facebook, de responsabilidade de igrejas ou de determinados pregadores, existem heresias absurdas, como a chamada teologia da prosperidade, o cair no espírito, a maldição hereditária, para o salvo em Cristo, teísmo aberto e outras manifestações heréticas que, a princípio, têm aparência de serem genuínas e levam muitas pessoas incautas que não leem e estudam a Bíblia a interessarem-se por tais ensinamentos espúrios. Que o Senhor conceda à sua igreja os dons de revelação a muitos crentes, incluindo líderes, para presidirem a igreja local com segurança espiritual e doutrinária. Que nosso bom Deus vos abençoe em Cristo Jesus.